Americanos e europeus tentam domar o mercado e aumentam o socorro aos bancos e às seguradoras, por enquanto sem resultado. Embora muitas instituições financeiras nos Estados Unidos e aqui no Reino Unido já tenham o controle acionário praticamente em mãos do Estado, Citigroup nos Estados Unidos, mais AIG, aqui no Reino Unido, RBS e Lloyds, ainda assim há uma relutância nesses dois países em chamar esse processo de nacionalização e muito menos de estatização. O Sem Fronteiras desta semana busca soluções em outras crises, como a japonesa e a brasileira, e tenta entender os prós e contras da estatização. O governo Obama é contra a ideia de estatizar os grandes bancos americanos. Estatização que aqui é chamada de nacionalização. Mas na prática foi o que acabou tendo que fazer na semana passada, ao fechar um acordo com o Citigroup, pelo qual o governo se tornará o maior acionista do banco, detendo entre 30% e 40% das ações. Parte do dinheiro que o governo emprestou recentemente para manter o Citigroup funcionando, 50 bilhões de dólares, será convertido em ações. Outro grande banco em dificuldade, o Bank of America, resiste à ideia de fazer o mesmo, mas recebeu 45 bilhões de dólares do governo, que também se tornou o maior acionista do banco. Cresce a pressão para que Obama siga o exemplo da Suécia, no início dos anos 90, e estatize os grandes bancos para saneá-los e devolvê-los à iniciativa privada. O secretário do Tesouro, Tim Geithner, alega que o sistema bancário americano é infinitamente maior que o sueco, o que é verdade, e por isso seguir o exemplo da Suécia seria inviável. O problema é que Washington vem jogando bilhões num buraco sem fundo para tentar evitar que o sistema financeiro quebre. Esta é a terceira operação de salvamento do Citigroup. Outra grande firma que passou ao controle do governo, a seguradora AIG, já consumiu 150 bilhões de dólares e não se recuperou. Agora o governo anuncia a quarta intervenção na AIG, mais 30 bilhões de dólares. Com o aprofundamento da recessão, as dificuldades dos bancos são cada vez maiores. Os dois mais comprometidos, Citi e Bank of America, já são chamados na mídia de zombies, mortos-vivos. Até ultraconservadores, como o ex-presidente do Banco Central, Alan Greenspan, defendem a nacionalização parcial dos bancos para estancar a crise financeira. Mas Obama resiste. A posição ambígua do governo, apesar da exceção aberta ao Citi, criou um clima de incerteza e derrubou as ações dos bancos e do mercado acionário como um todo. O índice Dow Jones caiu a metade do que valia há um ano e meio. A impressão é que o buraco no sistema financeiro é muito maior do que se imagina e o governo não sabe o que fazer. O Sem Fronteiras conversou em Nova York com Mary O'Grady, colunista do Wall Street Journal. The process that they're pursuing is not solving the problem. That to me is a bigger problem than the government being the owner. It's not solving the problem because it's not allowing markets to clear. And on the other hand, you're putting more government in charge, which means that a lot of the lending decisions can be politicized, which is very dangerous with banks. And so for those reasons, I think that the Citibank deal is a really bad idea. Do you think that they could follow the example of Sweden? Well, you know, a lot of people talk about the Swedish example, but in the Swedish example, there wasn't such a politicization of the problem, I think. And I think that that won't work here. I think really what you need to do is send a very clear signal to the markets and to the bankers themselves that management is going to be removed. I mean, shareholders are already pretty much wiped out, but that management is going to be removed and that the institution itself will be dismantled. That I mean, you could have a Citibank in the end, but it would be much smaller, and many parts would be sold off. And in the end, the government is going to have to take a lot of the bad assets, similar to the way they did with the Resolution Trust Corporation in the late 80s or early 90s. It's funny because since I'm here and only read the U.S. Media and follow the U.S. media, it has become normal. The government decided today to spend another 30 billion in AIG and another 50 billion here and another 100 billion there. And people in Brazil ask me, but where is this money coming from? Well, it's going to be borrowed. It's going to be borrowed. I mean, I think that you have
the thing that I will defend the government on this point is that until you get the financial sector working again, none of this other stuff, the stimulus bill and creating jobs and Medicare and all the kinds of things that Obama wants to do, none of that can work. You have to get the financial sector working again. But now we are in the middle of the problem. We have to deal with that. And the debt that will come about as a result of bailing out depositors is going to be a lot of money. That's why I think there's a lot of concern about adding the stimulus package on top of that, because the most important thing is fixing the financial sector. And the U.S. government is going to have to borrow that money. And if they cannot, if we don't start to grow, because obviously if you grow, you can grow your way out of a lot of debt. But if we don't start to grow, then, you know, there's a lot of concern that the Federal Reserve might start monetizing the debt. And that's why you see gold over $900 an ounce, because there's certainly a worry about that. It hit 1,000 the other day. Right? It hit 1,000 and then it pulled back a little bit. Do you see the possibility of a backlash, a political backlash, and the Republicans coming back to majority in Congress? I do see that. I don't know if I would call it a backlash, but if you look at the stock market right now, as I said before, I mean, if capital goes on strike in the U.S., there's no way that the government can force it to come out of where it's hiding, you know. I think of that expression, you know, the beatings will continue until morale improves. You know, you can't force those productive... Of a backlash, a political backlash, and the Republicans coming back to majority in Congress? I do see that. I don't know if I would call it a backlash, but if you look at the stock market right now, as I said before, I mean, if capital goes on strike in the U.S., there's no way that the government can force it to come out of where it's hiding, you know. I think of that expression, you know, the beatings will continue until morale improves. You know, you can't force those productive members of society to be more productive. That happens with the proper incentives. So, you know, if productive members of society withdraw, then you're not going to have the growth numbers, you're not going to have the tax revenues, you're not going to have the job creation, you're not going to have the recovery. And I think that there will be, you know, that the Obama administration, the Democrats will have to answer for that. O centro financeiro de Londres, a City, é o paraíso dos bancos. Em poucos quarteirões neste pedaço da capital britânica, se concentram mais de 700 bancos e instituições financeiras internacionais. Alguns estão aqui pela tradição da City, mas uma grande leva se instalou a partir da febre de desregulamentação da ex-primeira-ministra Margaret Thatcher. Ela espalhou a filosofia, que cresceu também do outro lado do Atlântico, com Ronald Reagan, de que governos devem manter distância da economia e deixar o mercado solto. Nada mudou com a chegada ao poder de Bill Clinton e os democratas, ou dos novos trabalhistas britânicos, tão distantes da herança socialista de seu partido, quanto é o governo Lula dos princípios originais do PT. Tudo foi bem, até que foi mal. E aí foi muito mal, porque os bancos com rédeas soltas acabaram fazendo besteira. Foi o que aconteceu com este banco aqui, o RBS, ou Royal Bank of Scotland. É o maior banco do Reino Unido, um dos maiores do mundo. A exemplo de seus similares americanos, enfiou os pés pelas mãos com hipotecas que não foram pagas e derivativos que não derivaram nada de bom. Resultado, um prejuízo histórico recém-anunciado de 24 bilhões de libras, cerca de 35 bilhões de dólares. Isso em um só ano. Há gente que desconfia da existência de problemas mais sérios ainda aí dentro. No ano passado, o governo deu bilhões de libras ao RBS em troca de ações e promessas de que o banco iria voltar a emprestar. Pouco adiantou. Com mais dinheiro público investido na semana passada, o governo agora controla 75% do megabanco. Passou também a garantir empréstimos do RBS até o equivalente a 450 bilhões de dólares. Só que o governo se mantém fora da administração do banco.
nem ao menos nomeia a diretoria. Não gostou, por exemplo, quando o executivo-chefe Fred Goodwin deixou o cargo agora com pensão equivalente a R$150 mil por mês, pelo resto da vida. Mas Gordon Brown nada fez, porque os diretores privados autorizaram a pensão. Apesar de controlar 2/3 das ações do RBS, o governo britânico foge da palavra nacionalização ou estatização. É como se ela provocasse alergia num sistema imunológico ainda cheio de anticorpos da era Thatcher. Nationalisation, I think, is one step too far. It might be an inevitability, not a solution. Eu acho que ela pode ser uma solução de curto prazo, porque existem países como a própria Suécia que nacionalizou os bancos, depois os vendeu em 10 anos, gerando lucro para o taxpayer. Eu não vejo ela como a solução final, mas ela com certeza vai fazer parte da solução para a crise que nós estamos vivendo hoje. Na França, onde existe uma longa tradição de intervenção do Estado na economia, o presidente Sarkozy fundiu 2 bancos privados, Caisse d'Épargne e Banque Populaire, e nomeou a direção. A Irlanda acaba de nacionalizar o Anglo-Irish Bank. A Alemanha fez o mesmo com o banco hipotecário Hypo. E o governo de Angela Merkel já aprovou lei no parlamento para nacionalizar outros bancos se houver ameaça ao sistema como um todo. O Sem Fronteiras em Londres procurou o economista Graham Turner, especialista em bancos na consultoria GFC e autor do livro O Aperto de Crédito. The government took over Northern Rock, 100% ownership. Now it owns 75% of RBS, and it's increasing its participation in other banks. It's nationalization, so why the hesitation to call it that? Is it ideological? It's ideological. It's also an admission of failure. I mean, it's almost a charade. They're trying to pretend that they haven't nationalised these banks when they have, just to make it look as though things aren't as bad as they really are. I mean, nationalisation is a big statement. It says, look, this bank has failed in the private sector. Our policy has failed. By keeping some semblance of private sector involvement, you're creating an illusion. What do you see as the pros and cons of nationalising banks? Well, the big advantage of nationalising banks is that you use the government's balance sheet. So you provide an explicit guarantee for the bank's borrowings, its liabilities. You had a great experience with dealing with the Japanese crisis because at that time you used to work with a Japanese bank. What do you think the lessons are there now? What are the mistakes that are being repeated? We're making exactly the same mistakes as the Japanese. There are many American economists who think we're different from the Japanese, but we're repeating this, not only the same mistakes, I would say we're making bigger mistakes. I think they did tackle it aggressively, but the problem kept running away from them. But every time they wrote off some of the bad debts, every time they rescued some banks, more banks got into trouble because they didn't get borrowing costs down quickly enough. And that was the fundamental lesson about the Japanese crisis. Now, what the Japanese governments did is something very similar to what President Obama is doing, which is that it spent vast sums of money trying to bail out banks, trying to revive the economy. And these increases in government borrowing stopped borrowing costs from coming down. Effectively, the government was in there borrowing such a large amount of money that it crowded out the private sector. And this is exactly the opposite policy from what Keynes would have prescribed in the 1930s. That he said then it was more important to get monetary policy right, to get interest rates down, than it was for governments to spend its way out of trouble. And so, in a sense, the Americans are making the same mistake as the Japanese, and they're not following the correct Keynesian prescription. So you think that if they keep going the way they're going, they're not going to sort out the problem? Absolutely not. We're going to end up with a massive debt burden within the public sector that will take generations to pay down, and we won't have solved the problem either. And you know, in that respect, we're going down a far more dangerous path than even the Japanese, because the borrowing levels that we're now starting to see under this current administration in the United States are much higher than even the very large borrowing increases that we saw in Japan during the 1990s. No Brasil, o presidente Lula torna a dar conselhos aos países ricos e sugere que os bancos sejam estatizados. Será que os países ricos vão continuar apenas colocando dinheiro com o intuito de salvar bancos? Ou será que alguns países terão coragem,
sem medo da palavra, de estatizar os bancos, recuperá-los. Na década de 90, um vírus da família desse que infectou o sistema bancário nos países avançados passou pelo Brasil, bem antes da expressão subprime surgir no noticiário. Foi quando a derrota da hiperinflação pelo Plano Real pegou alguns bancos no contrapé. Na nova realidade econômica, não só o lucro inflacionário perdeu força, como os créditos podres, a gestão arriscada, os malabarismos contábeis não podiam mais ser encobertos como antes, quando os gestores contavam com uma camuflagem perfeita, a balbúrdia criada pela mudança constante dos valores monetários. Entre os bancos infectados estavam 3 gigantes: o Nacional, o Econômico e o Bamerindos. Na iminência do vírus se espalhar e causar o que os economistas chamam de crise sistêmica, o governo Fernando Henrique decidiu lançar o PROER, Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional. O nome grande disfarçava o objetivo prático: intervir nos bancos infectados, separar os títulos podres, vender a parte boa e higienizar o sistema. Foi uma operação cara. Estima-se que o PROER tenha custado 20 bilhões de reais. Apenas uma fração do que será gasto no PROER americano, mas quantia significativa para o Brasil, 2,7% do PIB. À época, a oposição criticou, bateu bumbo, patrocinou o CPI. Hoje, no poder, se vangloria dos resultados. Quando a crise começou, o presidente Lula citou o PROER e ironizou o presidente Bush. Eu liguei para ele para falar: ô Bush, o problema é o seguinte, meu filho. Nós ficamos 26 anos sem crescer. Agora que a gente está crescendo, vocês vêm atrapalhar, pô? Resolve. Resolve a tua crise. Daí. E depois o Brasil tem know-how. O Brasil tem know-how para salvar banco. É só criar um PROER. Com o PROER, o sistema bancário ficou mais forte e banqueiros poderosos, com influência política, foram processados. Ângelo Calmon de Sá, controlador do Econômico, foi condenado a 13 anos de prisão em regime fechado por crimes contra o sistema financeiro. O ex-presidente do Nacional, Marcos Magalhães Pinto, pegou 28 anos de prisão. Eles recorrem em liberdade. José Eduardo de Andrade Vieira, do Bamerindos, não foi processado por fraude, mas está com os bens indisponíveis até hoje. Será que em matéria de controle bancário, o Brasil tem algo a ensinar aos americanos e europeus? O Sem Fronteiras procurou Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central, considerado um dos pais do PROER. Deixando de lado a escala de valores entre o que foi feito aqui no Brasil e o que está sendo tentado nos Estados Unidos e na Europa, valores muito maiores, qual é a diferença do que foi o PROER e do que é agora, do que são agora essas operações de salvamento de bancos na Europa e nos Estados Unidos? Bom, eu acho que a grande diferença que eu mencionaria logo de imediato é que aqui houve uma ação muito rápida, né? Não houve essa procrastinação que nós estamos vendo, principalmente no caso dos Estados Unidos, né? O segundo lugar é que aqui nós fizemos o mecanismo do good bank, bad bank, ou seja, o banco ruim e o banco bom. Separamos os ativos bons de um lado e os depositantes e tal, e essa parte boa foi vendida para bancos que estavam em boa situação, né? Enquanto que nos Estados Unidos, por exemplo, não existe muito essa possibilidade, porque os bancos que estão com problemas são grandes demais e provavelmente você não tem uma instituição para a qual possa se transferir esse banco bom. Eu acho que essa é uma outra dificuldade que existe, principalmente nos Estados Unidos. Um outro problema também, né, é que da outra forma tradicional de resolver, que seria a nacionalização temporária, aparentemente existem restrições, inclusive ideológicas, nos Estados Unidos. Então, há essa procrastinação. Eu acho que o que o PROER ensina, né, é que é preciso agir rapidamente. É uma operação de ponto-socorro, de urgência. Não há como ficar procrastinando, porque na medida que o tempo passa, a situação dos bancos vai piorando e a situação da própria economia. Quer dizer, há um adiamento da recuperação econômica a cada dia que passa. E por que lá fora, aparentemente, a injeção de dinheiro, de recursos, não funciona?
quando você põe dinheiro num lugar, outro lugar cai e assim vai? Porque essa injeção gota a gota de recursos, ela não funciona justamente porque ela não é capaz de recuperar o banco, quer dizer, não recupera a credibilidade, a confiança no sistema bancário. Então é como se você estivesse desperdiçando esse dinheiro, quer dizer, jogando gota a gota, não tem nenhum resultado, né? É como tomar um remédio com uma dose abaixo daquela que é recomendada. Quer dizer, você só está intoxicando o seu organismo com um remédio, mas não está levando a cura nenhuma. E por que não se consegue restaurar a confiança? Exatamente por isso. Por exemplo, no caso do PROER, o que se fazia era uma operação no fim de semana. Na segunda-feira, o banco reabria com uma nova placa e o público sabia exatamente que aquele banco era um banco novo e que não tinha nada a ver com o banco velho e que podia confiar. Enquanto que nos Estados Unidos nós estamos vendo uma situação a cada semana ou a cada dia se anuncia perdas do banco A, banco B, banco C, ou seja, há sempre uma surpresa ruim, né? Então, como essa surpresa ruim ocorre, não se restaura a confiança. E não se trata apenas da confiança do público no banco, mas a confiança do próprio banco em voltar a emprestar, né? O banco ele não sabe realmente quanto que ele tem de capital para poder emprestar, porque ali adiante ele pode ter uma perda maior até do que ele esperava. Porque o PROER não foi só uma operação em que se transferiu, se fechou bancos, se transferiu ativos e passivos desses bancos para outros bancos com a ajuda do Banco Central. Foi um processo de reestruturação de toda a regulação bancária no Brasil. Foi um processo de reestruturação do sistema de bancos federais, que todos eles foram recapitalizados. Foram as privatizações dos bancos estaduais, né? E foi a adoção pelo Brasil de normas mais rígidas de supervisão bancária. Então, esse conjunto todo é que nos dá tranquilidade hoje, que dá tranquilidade ao sistema bancário brasileiro, mostrando que é um dos mais sólidos do mundo. O governo dos Estados Unidos já comprometeu 9 trilhões de dólares na recuperação dos bancos. O Federal Reserve, o Banco Central, é o maior emprestador. Na prática, o sistema financeiro, pelo menos temporariamente, está estatizado. A questão não é nacionalizar ou não o sistema bancário, mas agir rapidamente. E é o que o presidente Obama não está conseguindo fazer para que os bancos voltem a emprestar para dinamizar a economia. Por enquanto, europeus e americanos só correm atrás do prejuízo.